O caminho do ímpio. Eu sou a missionária Defran e eu quero compartilhar com você uma palavra de vida eterna. Salmos 36. A malícia dos ímpios, nosso refúgio está em Deus, que salva os retos. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque os seus olhos se lisonjeiam, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Até aqui, amados. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. O pecado diz no coração do ímpio: não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque ele praticou a maldade contra o seu próprio coração. Ele não se deu conta de que precisa temer a Deus. Ele fala mal sem parar contra todos. É arrogante, trapaceiro e sem vergonha. Não pensa em fazer o bem. Desde manhã cedo procura o mal, planejando como praticar a violência. Esse salmo começa descrevendo a condição do ímpio, alguém que vive sem temor a Deus, seguindo os seus próprios desejos. Não é que ele não conheça a Deus, mas que ele escolheu ignorá-lo. Muitas vezes no mundo em que vivemos, vemos essa mesma atitude. Pessoas que pensam que podem viver sem considerar Deus, que o bem e o mal são relativos, mas o Salmo nos mostra que esse caminho só leva à confusão e à destruição. Mas no versículos 5 e 6 de Salmos 36, nós vemos a bondade de Deus. Aqui temos uma mudança radical. Depois de falar do caminho do mal, o salmista eleva os olhos para Deus e descreve a sua grande bondade. A benignidade de Deus não tem limites, alcança os céus. Sua fidelidade é inabalável, a sua justiça é sólida como uma montanha. Quando o salmista diz no livro de Salmos que a justiça de Deus é como grandes montanhas, ele está nos lembrando que o padrão do céu não muda. O mundo pode inverter valores, o ímpio pode até ser celebrado por um tempo, mas Deus continua reconhecendo quem permanece na justiça. E aqui está o ponto. Não é sobre parecer justo, é sobre ser reconhecido por Deus como justo. Porque há uma diferença entre reputação e caráter. Reputação é o que as pessoas falam, caráter é o que Deus vê. Talvez você esteja passando por lutas exatamente porque decidiu fazer o que é certo. Talvez esteja pagando um preço por não negociar seus princípios. Mas é melhor atravessar um deserto sendo chamado de justo por Deus do que viver em palácios sendo contado entre os ímpios. No final de tudo, o que realmente importa não é quem te aprovou aqui na terra, é como o céu registrou o seu nome. E se Deus é justo como montanha, então Ele sabe exatamente quem é você. E no tempo certo, Ele o honrará. Tenha paciência, espera no Senhor, porque Deus está vendo você. Há luz no caminho. Quando tudo parecer escuro, quando não souber qual caminho tomar, lembre-se, na tua luz veremos a luz. Deus iluminará o seu caminho se você confiar nele. A justiça de Deus prevalecerá. Se você está passando por injustiça, se está sofrendo por causa de algo que não fez, não desanime. Deus é justo e Ele cuidará da situação no seu tempo.
E talvez você esteja aqui ouvindo a minha voz e se sentindo ímpio por alguma coisa que você fez. Deus não desiste de você. O ímpio é descrito no início do Salmo. Saiba que nunca é tarde para voltar para Deus. Ele está esperando por você com os braços abertos, pronto para perdoar e transformar a sua vida. Ou talvez você esteja andando com Deus, mas se sente fraco. Não se preocupe, a bondade de Deus é suficiente para você. Ele fortalecerá o seu coração e o levará adiante. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós te bendizemos e te louvamos pelo que a tua palavra nos mostra hoje no Salmo 36. Te agradecemos pela sua bondade que alcança os céus, pela tua fidelidade que nunca falha. Perdoa-nos quando nos afastamos de ti, quando seguimos os nossos próprios caminhos. Perdoa-nos quando não temos temor de ti e queremos fazer as coisas à nossa maneira. Senhor, queremos morar na tua casa, queremos beber da tua fonte de prazer. Encha-nos o teu Espírito Santo para que possamos andar em verdade e em justiça. Fortalece os nossos corações que estão fracos, conforta os que estão tristes, ilumina os que estão em trevas. Protege-nos do mal e do caminho dos ímpios. Ajuda-nos a confiar que a tua justiça prevalecerá. E dai-nos graça para mostrar a tua bondade aos outros, para que mais pessoas possam conhecer o teu amor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. O inimigo pode maquinar o mal, ele pode armar ciladas, pode preparar laços escondidos, mas os olhos de Deus estão atentos, ele está vendo. E todos nós podemos passar por situações onde o nosso coração se inflama, se ira, fica magoado, revoltado. Mas nós precisamos nos voltar para Deus e entender que o fim do ímpio não é bom, mas o fim do justo é a vida eterna. Para meditar, Salmos 36, versos 9. Ao Deus eterno, que tem a vida eterna, toda honra e glória.